Boa noite. Então, aqui, né, de acordo com alguns teóricos, essa não é a visão apenas do Beck, o Giddens também traz uma visão semelhante. Se a gente for comparar as sociedades chamadas pré-industriais e as sociedades industriais, a gente pode identificar diversos pontos de diferença. Tá? Primeiro, para as sociedades primitivas, para as sociedades pré-industriais, os principais perigos que essas sociedades enfrentavam eram considerados como golpes do destino. Então, geralmente, as grandes ameaças que atormentavam essa sociedade eram decorrentes de fenômenos naturais, né, como terremotos, como as tempestades e etc. Como naquele período não havia conhecimento científico suficiente para que essa sociedade pudesse compreender esses fenômenos, qual era a tendência natural que acontecia? Né? Eles faziam atribuição desse evento a algo externo, a um fator externo, criavam explicações mitológicas para aqueles fenômenos. Né? Então, se eu estou enfrentando uma seca terrível, isso é a ira do deus X ou Y, né? Por conta de um comportamento que a gente fez, e etc. Né? Então, o que a gente observava? Né? Então, a maior parte decorria dessas vicissitudes do mundo físico. A atribuição dessas causas essas causas eram atribuídas a outros, né? Havia uma motivação religiosa muito grande e toda essa explicação mitológica que era construída nesse período retirava também desses fenômenos essa carga política, né? A partir da constituição das sociedades industriais, o que naturalmente a gente vai observar a partir do marco da Revolução Industrial, nós vamos encontrar uma realidade completamente distinta, né? Primeiro, o que nós começamos a observar: as ameaças agora, as principais ameaças não decorrem dos fenômenos da natureza, né? Mas a gente começa a perceber que são as decisões humanas, são as opções realizadas por essa sociedade que começa a realmente colocar a sua própria possibilidade de continuidade em risco, né? Como essas ameaças passam a estar vinculadas às decisões humanas, isso também passa a gerar as chamadas responsabilidades sociais, né? Durante esse período, né, da Revolução Industrial, na constituição da sociedade industrial, a gente tem o reino, né, daquela visão mesmo cartesiana. Então, a população acreditava realmente naquele momento, a sociedade, de que era possível calcular, que era possível controlar, que existia regra, né, que era possível controlar os riscos que eles enfrentavam naquele período, né? E cabia, então, à ciência fazer esse cálculo dessas ameaças, o cálculo desses riscos. Tá? Bom, é preciso situar também aqui a obra do Ulrich Beck, né? Ele escreveu as suas principais obras, que marcam aqui a construção do seu pensamento, ali no final da década de 80. E ainda muito sob o influxo, né, do acidente de Chernobyl. Né? Então, ele estava muito, ainda, como toda a comunidade internacional do período, assombrado realmente com o nível das ameaças que essa sociedade passou realmente a enfrentar. Então, para o Beck, a sociedade de risco, então, seria uma etapa da modernidade, onde começavam a tomar corpo as ameaças produzidas a caminho da sociedade industrial. Então, é preciso que se diga, né, que foi o próprio sucesso da sociedade industrial, foi a sua própria ampliação, foi o seu próprio desenvolvimento, né, que foi responsável realmente para que a gente enfrentasse esse novo período que ele denomina de sociedade de risco. Tá? Ela é, então, um reflexo do produto intenso do crescimento econômico, do acelerado progresso da técnica e da radicalização do próprio processo industrial. Né? Bom, então, a gente pode passar para outro quadro. Então, vou fazer agora um comparativo entre as características dos riscos que marcam, né, essa sociedade industrial e das novas ameaças, então, que nós enfrentamos a partir desse paradigma, desse prisma da sociedade de risco. Tá? Então, de acordo com Beck, a sociedade industrial ela é marcada pela emergência dos chamados riscos concretos. Tá? Então, os riscos que a sociedade passa a enfrentar nesse período, né, com a emergência, com o surgimento mesmo, né, do maquinário, com a própria Revolução Industrial, no princípio, são riscos que são considerados concretos. Né? Então, é o risco oferecido pelas máquinas, né, que ainda eram incipientes e que começou também a acometer os trabalhadores, né, que também não tinham muito conhecimento. São os riscos gerados pela própria aquisição de automóveis, de veículos, então, os acidentes com os veículos automotores, né, são os riscos gerados, né,
Não faz mal. Pelos acidentes ferroviários e por aí vai. Então, são riscos aqui que são delimitados, eles podem ser identificados, é possível fazer uma previsão estatística em torno desses riscos. São os riscos que são característicos dessa etapa. Tá? De uma maneira geral, também, esses riscos eles podem ser identificados, né, tanto no tempo quanto no espaço. Né? Então, eu sei quais são as ameaças, essas ameaças elas afetam determinada comunidade, X ou Y, em tal lugar. Né? Não há essa dificuldade em termos de gerações, né, de um risco ultrapassar os limites de tempo, então, eu posso identificar. Os riscos eles são perceptíveis aos sentidos humanos. Né? Então, por isso que se acreditava, nesse período, que era possível calcular, que era possível estabelecer normas que controlassem essas ameaças. Eram calculáveis, eram controláveis e eram percebidos, durante esse período, também como decorrentes da ausência de bens e de serviços. Então, isso caracteriza as ameaças da sociedade industrial. Tá? Quando a gente vai analisar os riscos que marcam a chamada sociedade de risco, o que a gente vai observar? Primeiro, são riscos abstratos. Tá? Por exemplo, a gente não sabe hoje quais são as ameaças efetivas, né, que nós podemos sofrer no futuro por conta da nossa exposição contínua à utilização do aparelho celular. Né? Quer dizer, existem estudos, especulações que mostram que é possível que aconteça isso ou aquilo, mas não existe um grau de certeza aqui envolvido. Né? A gente não sabe quais são as verdadeiras ameaças que a biotecnologia pode trazer. Né? O consumo de OGMs e por aí vai. Então, são riscos que têm essa característica marcada aqui por essa abstração. Tá? São riscos potencialmente globais. E essa realidade ela é, sobretudo, alarmante, né, e evidente quando a gente está no âmbito aqui, realmente, dos danos ambientais. Porque a gente sabe que os danos ambientais eles não obedecem a fronteiras políticas ou geográficas. Né, e que um dano que é gerado em um determinado estado pode gerar consequências, inclusive, em países distantes. Tá? E determinadas catástrofes, fenômenos que a história recente mundial nos mostrou, evidenciam exatamente esse fenômeno. Né? O próprio acidente nuclear, né, de Chernobyl evidenciou esse aspecto. Né? E ali, naquela época, naquele período, por exemplo, a gente não tinha muitos protocolos internacionais que estabeleciam essa obrigatoriedade dos estados de avisarem. Né? Então, vários países foram afetados gravemente por essa poluição nuclear, né, por esse acidente nuclear, porque não foram advertidos de maneira prévia dessas consequências, não puderam adotar realmente precauções para tentar conter, de alguma forma, essas ameaças. Tá? Esses riscos eles também são intertemporais. E essa característica ela se faz presente também bastante, de maneira muito evidente, nas relações de consumo. Uma ação que nós temos no presente, em muitas situações, ela só vai manifestar as suas consequências, ou essas consequências só vão se tornar visíveis daqui a 20, 30 anos. Então, isso é um desafio terrível, né, para que a gente possa implementar, executar, responsabilizar os agentes causadores desses danos. Eles são globais, são intertemporais, são imperceptíveis aos sentidos humanos, muitas vezes. A gente não consegue captar. É uma ameaça que não tem cheiro, que não tem cor, ela não é visível. Né? Essa é uma dificuldade. Eles não podem ser calculados ou controlados. E aí, diferente do que acontecia também no quadro da sociedade industrial, aqui essas ameaças elas são produzidas e são incrementadas pelo próprio excesso de produção de riqueza. Então, é o próprio sucesso, como eu falava, da produção industrial, do desenvolvimento da técnica, que nos coloca e nos situa dentro desse quadro. Né? E aí a gente tem um grande paradoxo aqui também na sociedade de risco. Por quê? Se nós chegamos nesse estado, nesse nível de coisas, por conta da própria evolução do conhecimento científico, do desenvolvimento da técnica, e etc., né? Em muitas situações, a gente observa que a gente precisa também desse conhecimento científico, dessa técnica, de mais conhecimento e mais técnica, para que a gente também possa superar esses obstáculos. Tá? Bom, então, vejam que é um quadro aqui alarmante, né? Temeroso. Eu vou trazer alguns exemplos também de direito do consumidor para esse debate. Eu acho que é uma discussão muito importante aqui dentro desse contexto a ser realizada diz respeito à questão da responsabilidade, né, da indústria farmacêutica, porque é um dos campos em que a gente observa realmente a manifestação clara desses riscos, né, do próprio desenvolvimento científico.
enfim, de acordo com Beck, um outro conceito fundamental na obra dele, ele fala, né, a respeito da chamada irresponsabilidade organizada. O que seria essa irresponsabilidade organizada? A irresponsabilidade organizada ela é demonstrada exatamente a partir desse descompasso que nós vivenciamos hoje. Tá? A gente atingiu um nível alarmante em relação a esses riscos, que são riscos de uma outra qualidade, são riscos muito mais ameaçadores, mas o instrumental que nós temos, né, o conjunto de instrumentos que nós temos, inclusive jurídicos, para dar conta dessa realidade, eles datam de uma época anterior, porque eles foram forjados, eles foram criados, foram estabelecidos, tendo como base realmente as ameaças que marcavam a sociedade industrial. Tá? Então, o que a gente observa? Os institutos eles falham nesse controle. Não é possível realmente controlar as ameaças que são produzidas pela sociedade de risco de maneira eficaz. E aí é lógico que isso traz um grande desafio para nós, juristas. Né? A gente tem aqui o grande desafio de tentar refletir a respeito desses aspectos, nas diversas dimensões que o problema se materializa, para tentar buscar algumas saídas e algumas soluções. Tá? Então, eu vou tentar agora fazer a aplicação dessa teoria com relação à responsabilidade civil nas relações de consumo. Tá? E aí, todos vocês sabem, a essa altura, que a responsabilidade civil nas relações de consumo, né, que vem posicionada ali, principalmente no capítulo que o CDC estabelece em relação ao fato do produto e do serviço, é uma responsabilidade objetiva, né, porque ela prescinde do elemento subjetivo do dolo da culpa. Né? Então, na realidade, quando a gente discute a responsabilidade civil nas relações de consumo, a gente sabe que, na prática, existem apenas dois elementos a serem comprovados, né, que é exatamente o elemento dano, né, que é um elemento problemático, mas o principal elemento e o mais difícil, sem sombra de dúvidas, e é onde todo o fôlego ali, toda a discussão, todo o debate ele vai se centrar, diz respeito ao nexo de causalidade. Na prática, para a gente alcançar uma reparação ou não alcançar essa reparação, a luta e os esforços aqui da parte autor e da parte ré vão se concentrar exatamente nesse elemento, que é o elemento do nexo de causalidade. Tá? O conceito do nexo de causalidade é um conceito muito simples, muito direto, muito fácil de ser compreendido. Só que o conceito ele encobre todas as dificuldades e toda a complexidade que esse elemento apresenta. Tá? Então, a gente pode compreender, por exemplo, definir, por exemplo, o nexo de causalidade como enlace material, como vínculo que une um determinado dano a um comportamento ou uma atividade. Ou seja, é muito fácil conceituar o que vem a ser o nexo de causalidade. Tá? Esse elemento ele é um elemento imprescindível, não importa se a gente está diante de uma responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, porque, além de ser o elemento responsável por identificar quem foi o agente causador do dano, ele que vai identificar quem foi, ele é indispensável para esse processo de investigação causal, o nexo de causalidade também ele é fundamental para delimitar qual foi a extensão do dano, né? Qual é o dano que nós vamos considerar aqui como dano indenizável. Não tem problema. A gente vai assim mesmo. Como eu falei para vocês, embora esse elemento ele seja um elemento comum à responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, no campo da responsabilidade civil objetiva é que ele ganha maior importância. E um outro ponto importante também é que, e que também acho fundamental aqui a discussão, é que a causalidade material ela difere, ela não é a mesma coisa, não corresponde à chamada causalidade jurídica. Né? E eu vou tentar explicar um pouco isso melhor quando a gente for falar das teorias explicativas do nexo de causalidade. Né? Então, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que, do ponto de vista material, é possível, né, você estabelecer relação entre um determinado comportamento e uma determinada lesão. Só que, do ponto de vista jurídico, nem todo antecedente causal que, de alguma forma, tenha contribuído para um evento lesivo vai ser considerado causa para fins do direito. Tá? Isso porque a nossa ciência ela vai fazer uma espécie de filtro e vai selecionar, dentre esses eventos anteriores que interferiram na produção do resultado, quais são aqueles que ela considera mais importantes ou mais relevantes, e vai denominar esse antecedente causal de causa. Tá? Então, esse filtro aqui, importantíssimo, é um filtro que é feito pelo direito. Né?
E aí, então, a gente entra nesse debate. Né? Para discutir o nexo de causalidade, é importante que a gente diferencie, então, esses dois conceitos, que é o conceito de causa e de condição. A condição, então, é qualquer fato antecedente que tenha interferido na produção do resultado. A causa, então, vai ser aquele antecedente que vai ter um papel determinante na produção desse fato lesível, que nós chamamos de causa. Tá? Quando se analisa as teorias que explicam o nexo de causalidade, a gente pode... apareceu aí? Só as conclusões, né? Desistiu já, Jason? Desisti nunca. Ele não está voltando, né? Então, deixa aí na conclusão, não tem problema. Então, aqui, para o direito brasileiro, a gente pode pontuar 3 teorias que são consideradas as mais importantes. Né? Então, a gente tem a teoria da equivalência... Agora foi. Está voltando? Travou de novo? Tá, então chegou aí. A gente tem, na realidade, 3 teorias que são consideradas as teorias principais. Né? A primeira delas é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa teoria também é conhecida como a teoria da conditio sine qua non. Né? Então, aqui, quem já passou pelo direito penal conhece essa teoria, porque é a teoria que ainda hoje é agasalhada pelo Código Penal, no artigo 13. Então, de maneira sintética, de maneira muito simples, o que essa teoria ela vai apontar? Ela é a teoria que é uma teoria que não faz diferenciação entre causa e condição. Por quê? De acordo com essa teoria, todo e qualquer evento anterior que tenha contribuído para a produção do resultado é considerado como causa. Tá? Então, em direito penal, a gente discute muito isso. Qual é o problema que essa teoria traz? Se eu considero todo antecedente como causa, eu gero uma regressão ao infinito na identificação dos agentes causadores. Tá? Então, por exemplo, quando na época que a gente considerava o adultério como crime, né? No limite, a gente poderia responsabilizar a pessoa que fabricou a cama. Né? Por quê? Porque, se aquela cama não tivesse ali daquela forma, o evento não teria acontecido exatamente da forma como aconteceu. Né? Então, se alguém pratica homicídio, né, atirando em alguém, eu posso responsabilizar o fabricante da arma. Por quê? Porque, se aquela arma não existisse, a pessoa poderia até morrer, mas não teria morrido da mesma forma como ela morreu. Então, essa teoria ela gera esse regresso ao infinito. Então, a gente pode... Não há limite para você identificar, né, um agente causador do dano. Se para o direito penal já existe uma grande crítica em relação à teoria da conditio sine qua non, do ponto de vista da responsabilidade civil objetiva, essa teoria ela ainda é mais problemática. Por quê? Porque no direito penal não há tanto problema em se acolher essa teoria, porque a gente vai passar pelo filtro, que é o filtro da culpabilidade. Né? Então, é lógico, se a gente for analisar o comportamento, né, do fabricante da arma, a gente vai excluir realmente a possibilidade de imputar o homicídio a esse suposto agente. Então, a gente tem esse filtro, que é o filtro do elemento subjetivo, que não existe no campo da responsabilidade civil objetiva. Nós temos... Mas não é uma teoria totalmente desprezada, tá, pessoal, no campo da responsabilidade civil, inclusive objetiva, porque ela não pode ser considerada como regra geral. Mas, nas hipóteses em que a responsabilidade civil se orienta pela teoria do risco integral, é essa teoria, no final, que é agasalhada. Né? Para quem não sabe, as hipóteses de responsabilidade civil no nosso ordenamento, né, que se orientam pela teoria do risco integral, excluem a possibilidade, né, de algum fato externo excluir a responsabilidade do agente. É o que acontece em relação à responsabilidade civil por dano ambiental, por dano nuclear. Né? Então, na base dessa concepção da teoria do risco integral, está presente essa teoria ainda. Aí temos 2 teorias que são as mais prestigiadas. Né? Nós temos a teoria da causalidade adequada, que, diferente da anterior, ela já é uma teoria individualizadora. Por quê? Porque ela vai diferenciar a causa da condição, né, a condição de causa. E temos a teoria do dano direto e imediato, também conhecida como a teoria da interrupção do nexo causal. Tá? A primeira teoria, a teoria da causalidade adequada, é a teoria que tem maior respaldo, que tem maior consagração no mundo. A maior parte dos países se filiam a essa segunda teoria. Tá? Essa teoria ela vai exigir que, para diferenciar a causa de condição, a gente utilize um juízo de probabilidade. Então, quando a gente analisa, né, vamos supor,
o exemplo do homicídio está na minha cabeça hoje, né? Então, vamos supor que alguém morreu assassinado porque... Ou morreu assassinado é ótimo. Foi assassinado porque comeu um bolo envenenado. Tá? Vamos supor. Então, aí a gente vai analisar quais são os elementos, os eventos que interferiram aqui na produção desse resultado, né? Então, eu comprei o bolo na mão de uma confeiteira. Essa confeiteira comprou açúcar e comprou a farinha de trigo, comprou o leite para a produção do bolo. A pessoa comprou o bolo, colocou o veneno dentro do bolo e presenteou o bolo para a sua vítima. Tá? Então, a gente pode identificar aqui várias situações antecedentes. Só que aí a gente vai passar por esse filtro. Né? Então, a gente vai ter que analisar. Geralmente, quando alguém morre assassinado dessa forma, essa morte foi determinada pela aquisição da farinha de trigo, foi a produção da farinha de trigo que foi um fator determinante para essa morte, ou foi o fato do agente ter inserido o veneno dentro desse bolo que foi a causa realmente desse evento lesivo. Então, a gente já faz realmente essa diferenciação. Tá? Então, é uma teoria extremamente importante e também consagrada nos diversos países. Ela tem as suas falhas também. Porque, como ela exige para essa diferenciação entre causa e condição, o recurso a esse juízo probabilístico, quando a gente está diante de um fato completamente inusitado, esse juízo de probabilidade não vai funcionar. Tá? E temos, por fim, essa terceira teoria, que é a teoria do dano direto e imediato. Tá? Aqui no Brasil, ela encontrou várias formulações, e a mais importante delas, né, e que também até hoje é defendida por um grande número de juristas, em virtude de ter sido a teoria que foi defendida aqui no Brasil pelo Agostinho Alvim, né, que é um professor muito renomado e muito importante da Universidade de São Paulo, né, um dos clássicos aqui da responsabilidade civil. Essa teoria aqui, então, na versão que foi defendida aqui no Brasil, colheu-se aqui a chamada teoria da necessariedade, teoria do dano direto e imediato, né, nessa versão da necessariedade. As consequências práticas dessa teoria são muito semelhantes à da teoria anterior, né, porque aqui, no caso, a gente vai verificar se esse antecedente causal ele foi necessário para a produção do resultado lesivo. Então, se assemelha muito, do ponto de vista prático, à teoria anterior. Então, aqui no Brasil, a gente tem ainda uma disputa na doutrina e na jurisprudência. A gente não tem consenso em torno da teoria agasalhada. Né? A gente observa, né, que alguns autores defendem a primeira teoria, né, o caso do Fernando Noronha. Outros autores fazem uma defesa inflamada da teoria do dano direto e imediato, né, como é o caso hoje, aqui no Brasil, do Gustavo Tepedino. E nas decisões dos tribunais, a gente vê uma oscilação. Né? Na análise mais recente que eu fiz na jurisprudência do STJ, eu tenho percebido que tem preponderado essa última teoria. Tá? Bom, então, quais são as dificuldades, né, de aplicar essas teorias no contexto do direito do consumidor diante da sociedade de risco? Vamos lá. Bom, qual é o problema? Aqui a gente vai encontrar uma complexidade muito grande diante desses riscos, né, de natureza tecnológica, né, imaginando aqui os riscos gerados pela indústria farmacêutica, pela produção, né, de novos medicamentos, etc. Então, uma complexidade muito grande para a individualização do agente causador do dano, porque, em muitas situações, a gente não sabe que aquela mazela, aquele problema que afetou a saúde do consumidor foi decorrente da utilização do medicamento X ou Y. Tá? Em muitas situações, é muito difícil você estabelecer esse nexo de causalidade. O período de latência das causas dos danos nas relações de consumo. Então, quando a gente está diante dessas ameaças de caráter tecnológico, que vem desse momento específico, a gente observa que, em muitas situações, há um grande período de tempo para que a gente realmente consiga detectar, né, que existe alguma relação entre uma determinada mazela e o consumo de um determinado produto ou a utilização de um determinado serviço. Tá? E a gente tem alguns exemplos paradigmáticos. Né? E acho que a indústria farmacêutica, como eu falei, ela é talvez um dos principais campos de aplicação dessa discussão que eu estou trazendo para vocês na noite de hoje. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, casos como o caso da talidomida, né, ou casos de um estrogênio sintético, que foi muito utilizado, largamente utilizado nos Estados Unidos. É um caso terrível, que é o caso do DES, né, que é um estrogênio sintético, muito utilizado ali na década de 80 nos Estados Unidos, como antiabortivo. Né? Então, mulheres que tinham histórico de aborto espontâneo,
se valiam dessa medicação, que era amplamente prescrita, era considerada como uma medicação segura, né, para que pudessem realizar o seu sonho de levar a sua gravidez até o final. Né? E aí, o que acontece? Décadas depois, apenas décadas depois de muito tempo, depois de muita utilização, depois de muita prescrição desse medicamento, descobriu-se que tratava-se de um medicamento com um alto poder carcinogênico, ou seja, potencial altíssimo de gerar câncer. Nesse caso, o potencial gerado por essa substância era tão elevado que, em diversas situações, chegava a atingir a terceira geração. Então, as mulheres que utilizaram esse medicamento desenvolveram câncer no aparelho reprodutivo. Os filhos também desenvolveram câncer. Em algumas situações, inclusive, os netos tiveram o desenvolvimento de câncer em virtude da utilização desse medicamento. Né? Quer dizer, muito tempo para estabelecer esse nexo de causalidade, uma dificuldade clara aqui no âmbito do direito do consumidor. E o caso do DES é emblemático também porque trouxe um outro problema prático. Naquele período, durante o período em que ele foi amplamente utilizado nos Estados Unidos, diversas empresas comercializaram esse produto. Diversas empresas farmacêuticas. E aí, quem é que guarda, meus caros, o comprovante de que adquiriu aquele produto, a receita médica, a caixa do medicamento por 20 e 30 anos? Pergunto a vocês, quem é que faz isso? Então, como comprovar, qual foi o fornecedor que, em relação a quem eu adquiri aquele produto, que me gerou esse problema gravíssimo, estrondoso, que afetou diretamente a minha saúde. Terceiro obstáculo, a dificuldade técnica de provar que uma causa é apta a produzir o dano, e quando a gente fala sobre o câncer, é um exemplo também emblemático, porque a gente observa que, em muitas situações, diversos problemas que afetam a nossa saúde são problemas que têm na base multifatores, então eles são multifatoriais. Então, inclusive, esse é um argumento até para que algumas decisões mais recentes do STJ, por exemplo, tenham afastado a responsabilidade civil da indústria do tabaco, pelo câncer que as pessoas desenvolveram em virtude do consumo do cigarro. Então, em muitas situações, esses fenômenos eles são multicausais. Então, como é que a gente vai realmente demonstrar que foi o consumo daquele produto, daquela substância específica, que foi determinante para o desenvolvimento do câncer? Aí a gente já tem um problema do ponto de vista probatório, um obstáculo do ponto de vista probatório, que a gente observa que a ciência jurídica ela exige elevados níveis de certeza para que comprove e demonstre a existência desse nexo de causalidade. Então, o nível de certeza que se exige aqui nesse campo é um nível de certeza elevadíssimo. Elevadíssimo. Em grande parte das situações, a comprovação é muito técnica, é complexa, o custo é muito elevado, e não é à toa que aqui, no campo do direito do consumidor, já na década de 90, a gente acolheu aqui como princípio básico, como direito básico do consumidor, a ideia da inversão do ônus à prova. Mas a inversão do ônus à prova, se facilita um pouco a vida do consumidor, não resolve completamente os problemas gerados pela dificuldade de se demonstrar e de se comprovar esse nexo de causalidade. E os exemplos são aí a toda a prova. Bom, aí eu trago aqui uma reflexão, porque eu acho que eu trouxe mais interrogações, mais barulho para vocês dormirem do que qualquer outra coisa. Mas é um problema também da gente se dedicar a um determinado campo e aprofundar a nossa pesquisa e os nossos estudos. Muito barulho para dormir. Eu me lembro, na época que eu era assessora da Superintendência de Meio Ambiente, que é o órgão gestor do meio ambiente no município de Salvador. Quando eu participava das palestras com o pessoal da Fiocruz para discutir os problemas da cidade, eu ficava completamente estarrecida, com a compreensão, por exemplo, de que o local que era escolhido na cidade para as pessoas relaxarem, para a corrida matinal, ou então, ali no finalzinho da tarde, era o principal ponto de concentração dos gases tóxicos. Quem conhece Salvador, o sotaque não nega, eu sou soteropolitana, é a região do dique do Tororó. A formação geográfica desse lugar, do dique do Tororó, faz com que ali haja uma concentração realmente extraordinária de gases poluentes, emitidos pelos ônibus e etc. Eu fico, poxa, a pessoa vai fazer aquela corridinha, crente de que
está conseguindo garantir a sua saúde, que não vai ter nenhum tipo de problema. Eu acho que é uma situação semelhante ao que a gente tem aqui também na Avenida Beira-Mar, porque ali a concentração de poluentes, eu não fiz esse teste, mas eu não tenho dúvida de que é muito, muito elevado por conta do fluxo, realmente, intenso de veículos que a gente tem ali naquele local em determinados horários do dia, né? E aí, enfim, são gases que causam problemas gravíssimos, né? São cancerígenos e etc. Então, quanto mais, às vezes, também a ignorância nos preserva, né? E permite, às vezes, sonos tranquilos. Bom, então, aqui, trazendo algumas reflexões, né? Trazendo aqui o comparativo do que a gente tem na ordem internacional, outros exemplos do direito comparado, eu trago aqui alguns caminhos possíveis. Já está aí. Então, a gente tem aqui uma teoria que eu acho que é uma teoria muito interessante, né, que pode ser, de repente, importada aqui para o caso brasileiro, que é a ideia da responsabilidade por cotas de participação no mercado. Essa teoria, inclusive, ela foi elaborada nos Estados Unidos por um estudante, né, de uma universidade prestigiada nos Estados Unidos. Ela estava terminando o curso dela, elaborando o trabalho de conclusão de curso, e muito impactada pela história do DES. Então, foi um trabalho que foi escrito tendo em consideração, realmente, os efeitos nefastos gerados pelo DES. E qual foi a proposta, né, que essa estudante fez, que foi acolhido, e até hoje ainda essa teoria ela ainda é muito aceita pelos tribunais norte-americanos. Ela partiu de um raciocínio simples. Olha só, não posso comprovar que foi a indústria A, B ou C ou D que foi responsável pela comercialização desse produto no caso dessa vítima. Isso eu não posso fazer. Né? Porque a prova ela é uma prova dificílima, é quase impossível de ser alcançada. Né? E quando a prova ela é muito difícil ou é impossível de ser alcançada, a gente diz que essa prova é uma prova diabólica. Né? Eu não posso realmente comprovar. Agora, eu posso, a partir de um levantamento estatístico, verificar qual era o nível de participação que cada uma dessas indústrias tinha no mercado naquele período em que a vítima adquiriu esse produto. Então, o que eu faço? Eu responsabilizo todas proporcionalmente. Né? Então, foi uma ideia brilhante, né, que foi elaborado nos Estados Unidos. Hoje a gente já encontra algumas existências a essa teoria, mas ela dá um pouco conta dessa realidade. Essas outras duas ideias, né, são ideias que a gente tem na legislação ambiental, né, na Diretiva 35 da Comunidade Europeia e na Lei de Responsabilidade Ambiental Alemã, que são consideradas também como normas muito avançadas do ponto de vista ambiental, e eu acho que a gente também pode importar essas ideias para o campo do direito do consumidor. Então, uma segunda ideia seria a atenuação do grau de prova com aceitação de verossimilhança e probabilidade. Tá? E aí, se a gente for, por exemplo, analisar as construções hoje que a própria doutrina processual realiza quando a gente está discutindo o tema provas, vem exatamente nessa linha. Eu não posso exigir, eu posso ir até o objeto que está sendo investigado no processo, até o limite em que esse objeto permite que ele seja acessível. Tá? Então, como é que eu posso, nessas condições, diante de riscos dessa natureza, que tem essa complexidade, que tem essa dificuldade técnica, exigir um nível tão elevado de certeza? Né? E também a percepção de que os níveis de certeza devem variar conforme também o campo de responsabilização. É lógico e é intuitivo que, por exemplo, no campo penal, eu trabalho com nível de certeza elevado. Porque qual é o bem que está em jogo, no caso do direito penal? É a liberdade do indivíduo. Então, a gente sabe que isso já acontece naturalmente. Né? Do campo de vista penal, do ponto de vista penal, a gente tem a aplicação do princípio indúbio pro réu, e a gente sabe que o nível de certeza exigido pelo juízo criminal é muito mais alto do que aquele que é exigido no campo civil. Tá? Mas aqui no campo civil também a gente não pode exigir um nível tão elevado de certeza. Por quê? Porque a gente vai terminar gerando situações, né, como hoje a gente encontra, de ressarcimento. E a gente sabe que, na tendência atual da responsabilidade civil, a grande mira, o foco realmente da responsabilidade é não deixar realmente essa vítima ressarcida. E a gente tem situações, realmente, em que a gente tem danos que são danos clássicos. Né? Eu não preciso aqui dar uma grande aula, dar uma grande explicação científica, por exemplo, para que a gente saiba que uma das principais causas que a gente tem no mundo de câncer de pulmão é o consumo de cigarro. Isso não é nenhuma novidade. Né? Então, por que eu vou exigir um nível tão elevado de certeza, né, de certeza absoluta, uma prova tão contundente para estabelecer esse nexo de causalidade?
E a gente tem na lei ambiental alemã, diante de determinadas atividades, né, que são definidas nessa lei, né, que são atividades consideradas atividades mais arriscadas, a adoção dessa presunção de causalidade, né, também seria um caminho possível, né? E aí, finalizando aqui a minha exposição, porque também não é o objetivo da minha fala invadir muito a noite dos senhores, eu trago aqui as minhas reflexões finais, né, as minhas conclusões, né? Então, a primeira conclusão é de que vivenciamos, na atualidade, a transição da sociedade industrial para a sociedade de risco. Nessa nova etapa da modernidade, os riscos que incidem sobre as relações de consumo caracterizam-se pela sua globalidade, pela projeção no tempo e pela invisibilidade dos sentidos humanos. Essas novas características desafiam as teorias clássicas da causalidade, forçando a construção de novas teorias, também do ponto de vista probatório, né, como eu falei. Por isso, é necessário repensar as teorias clássicas do nexo de causalidade, que, criadas para enfrentar a realidade dos riscos concretos, são inadequadas para lidar com os riscos abstratos. Nesse caminho, ganham destaque as teorias que propõem a presunção de causalidade e a flexibilização na comprovação do nexo causal. Eram as minhas palavras, foi o que eu trouxe para discutir nessa minha fala de hoje. Agradeço a atenção dos senhores.